a todos e a todas. Queria aqui agradecer a presença aqui do Rafael Rocha Freitas, do Hermes, da Edilane, da Rosimeire, da Thalita, assessora do meu irmão Paulo Magalhães, do Sones, assessor do Emilson Pereira, do Leonardo, assessor do Denise Trindade, Inês Rodrigues, gerente financeira da CMTC, da Juliana, assessora da Sabrina Garcês, da minha amiga Dilma. E quero dizer que vamos começar a segunda audiência pública referente à Lei Orçamentária Anual. E nós vamos passar a palavra aqui diretamente ao Rafael, para que ele possa estar comentando sobre a lei, e também, logo em seguida, acho que o Hermes, e depois, posteriormente, nós iremos passar aí a palavra para quem quiser fazer algumas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa audiência pública da elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021, e nós vamos apresentar alguns pequenos dados, só para reprisar um pouco do que foi apresentado na audiência passada. E hoje a gente vai entrar um pouco num tema um pouco mais polêmico, que é as emendas individuais impositivas. A palavra me fugiu. Aí eu vou passar a palavra para o Hermes, ele vai apresentar alguns dados. Depois acho que você vai ter que usar esse mesmo, né? Que ele é sem fio. Acho que pode usar esse, né? Eu não sei, pode, né? Ele vai passando, né? Você quer que eu passe para você enquanto você fala? Tá, vou passar sim. Bom, houve a diferença do aplicativo para o computador, então a apresentação não vou passar ela por inteiro, vou mostrar só os dados, os números mais relevantes, né, da Lei Orçamentária Anual. Ela está prevista o valor de 6.463.962.000, sendo desses 2,5 bilhões da Seguridade Social e 3,9 do orçamento fiscal. Ela está subdividida, a receita, nessa seguinte forma: receitas correntes de 5,8 bilhões, sendo a receita tributária, que é a receita de impostos do município, de 2,048 milhões, as receitas de bilhões, né, 2,048 bilhões, receitas de contribuições, 361,2 milhões, receitas patrimoniais, de 279,5 milhões, as receitas de serviços, de 53,1 milhões, transferências correntes, que ainda é o nosso maior recurso no orçamento, 2,9 bilhões, outras receitas correntes, 175 milhões, receitas correntes intra-orçamentárias, está aqui as receitas do Goiânia Prev e também do Instituto de Previdência, Instituto de Assistência à Saúde do Servidor, 350 milhões, as deduções da receita, que vai formar a receita do Fundeb, 274 milhões, que totaliza as receitas correntes, então, em 5,9 bilhões. Ainda tem, desse montante, as receitas de capital, que é essa usada para os investimentos, né, que são só receitas que a gente não pode usar para despesas correntes. A operação de crédito está aqui dentro, o Finisa 2, que é a contratação de 780 milhões, que foi feito ano passado, está previsto 563 para o ano que vem. Desses 563, 520 ainda é recurso do Finisa 2. Alienação de bens, 489 mil, e as transferências de capital, 108 mil. Saindo desse quadro, a gente vai para a despesa. A receita e despesa, por causa do princípio orçamentário, tem que haver o equilíbrio, então ela também está prevista no valor de 6,4 bilhões, distribuída das seguintes formas: despesas correntes, 5,3 bilhões, sendo 3 bilhões de pessoal em encargos sociais, juros e encargos da dívida de 56 milhões, que é justamente o pagamento dos empréstimos que foram feitos, né? Outras despesas correntes, está aqui tudo, aluguel, concessionárias, tudo no município, está nesse valor de 2,2 bilhões. As despesas de capital, sendo dividida em investimentos, 859 milhões,
sendo os 520 do Finisa, mais recursos de transferências e do Tesouro para compor esse valor, inversões financeiras em 6,7 milhões, a amortização, justamente o pagamento dos empréstimos, 161 milhões, a reserva de contingência, que é aquele recurso de dotação global utilizado para eventos imprevistos, como pandemia, né, passivos contingentes, no valor de 50 milhões. Esses então são os números gerais, né, para mostrar somente receita e despesa. Aí um tópico interessante que o Rafael vai entrar agora para falar é justamente das emendas individuais, né, que é um assunto que deve demandar muito até sexta-feira, né? Vocês, assessores e vereadores, têm que correr para conseguir fazer as emendas individuais de vocês, para que seja tudo acatada, né? Então, o Rafael vai explanar sobre essas emendas aí. Primeiramente, a gente vai fazer só um apanhado em relação para a gente se situar sobre essas emendas individuais impositivas. Ela é mais ou menos novo na nossa legislação. Basicamente, seria o terceiro ano que o município estaria tendo, dentro do seu orçamento, essas emendas impositivas. Ele foi criado lá na emenda constitucional 86, né, em 2015. Aí ele teve uma modificação, algumas pequenas modificações pela emenda constitucional 105, lá em 2019, né, ano passado. Ele foi recepcionado aqui na Lei Orgânica do Município no ano de 2017. Então, basicamente, a primeira emenda impositiva que a gente teve foi de 2018 para cá, 2018, 2019, esse ano, né, 2020, e agora hoje a gente está produzindo essas emendas impositivas para o orçamento do ano que vem. Recentemente ele foi regulamentado porque todos os entes hoje têm dificuldade de como corrigir e, inclusive, elaborar essas emendas. Então, em todas as instâncias, eu falo na União, Estados, os municípios. Então, a gente viu a necessidade de criar um regulamento por decreto, né? Se a gente vê, é bem recente. Ele foi publicado agora, esse decreto 1787, ele foi publicado agora em dia 6 de outubro, agora. A gente vai comentar algumas coisas, a gente vai comparar a legislação. Pode passar o próximo, por favor. Aqui é um artigo 166, a gente vai ficar um pouco técnico, mas à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai conversando, porque eu acho que as emendas individuais, acho que é um diálogo tanto por parte do Poder Executivo quanto por parte do Poder Legislativo, que é tão novidade para a gente quanto para essa casa, né? Então, hoje, lá na Constituição, a gente ali acha no artigo 166, né? As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária são aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto. Detalhe, né? Frisa-se que a gente falou que é previsão do projeto. Encaminhado para o Poder Executivo, sendo que a metade, isso lá na Constituição fala que a metade desse valor, ou seja, 50% deste valor apurado, desse 1,2%, obrigatoriamente tem que ser aplicado na saúde. Já na nossa lei orgânica, o restante do texto é igual, a gente pode ver o artigo 138, parágrafo 8º, a lei orgânica municipal, essa questão do vinculado para a saúde já tem uma diferença, ele já não mais fala que é 50%, na nossa lei orgânica atribui o valor de 20%, né? Seria esse 1/5. O próximo, por favor. Isso, Rafael, o valor mínimo, né? O valor mínimo Agora de pode aplicação. ser o total Isso. na saúde. Isso. E logo a gente vai também apresentar o valor fixado, né? Fixado não, melhor, previsto para cada parlamentar, para ele ter mais ou menos uma ideia de como ele pode elaborar essas emendas, né? Continuando no artigo 166 da Constituição, ele fala que esse valor voltado para as emendas impositivas, ele pode entrar dentro do valor mínimo, né, de investimento na área de saúde, que é aqueles 15%, os famosos 15% de investimento mínimo na saúde. Então, toda essa emenda que for vinculada, ela vai entrar nesse cálculo. E aí a nossa lei orgânica também recepciona esse artigo da Constituição, né, no artigo 138. Aqui nós fizemos uma memória de cálculo para a gente ter noção de como se chega nesse valor, né? Primeiro, tanto a lei orgânica quanto a Constituição, né, obviamente, ele fala que esse cálculo é baseado na receita, na projeção da receita corrente líquida. E para 2021 a gente tem esse valor, esses 5,2 bilhões, né? E 1,2% desse valor seria 63 milhões. Dividido por 35 parlamentares que hoje tem essa casa, daria em média, né, um valor de 1.816.000.
E no mínimo desse 1.816.363.380,91 centavos, né, essa projeção, obrigatoriamente tem que ser vinculado para ações e serviços públicos de saúde, né? Nos outros slides a gente estava falando de... Por isso que eu confundi aquela hora, quando eu fui falar de emendas individuais e emendas impositivas. Quando a gente está falando em projeção, a gente está falando de emendas individuais. Quando ela passa a ser impositiva? Quando, de fato, a gente observa a receita corrente líquida do exercício imediatamente anterior. Hoje, todo mundo concorda que hoje a gente está no dia 25 de novembro e a gente não finalizou o exercício 2020. Logo, a gente não consegue apurar a receita corrente líquida ainda de 2020. Então, a lei ela vai fazer a projeção dessa receita corrente líquida. Só depois que, provavelmente, a lei, inclusive, já tivesse sido aprovada, que provavelmente tem o costume de ser por volta, aprovada, sancionada e publicada no diário, provavelmente em torno do dia 30, né? 29, dia 30 de dezembro. Então, mais ou menos, só lá no finalzinho do mês que a gente vai ter, de dezembro, que a gente vai ter esse valor de fato apurado, que é, inclusive, talvez essas emendas vão precisar de um ajuste, que o decreto regulamenta isso. A gente vai ver também como o decreto vai fazer essa questão, tanto dos valores, né, essa realocação dos valores, que realmente que foi percebido, né, pelo município. Pode passar, por favor. Aí os casos, né, vai ficar um pouco mais burocrático, mas a gente vai ser obrigatoriamente obrigado a ler. As emendas elas não vão ser obrigadas quando? Na nossa lei orgânica, no artigo 138, fala que nos casos de impedimento de ordens técnicas ou legais. Mais à frente, a gente vai ver o que seriam esse impedimento de ordem técnica e legal. Isso também é o mesmo decreto, ele regulamenta sobre isso, sobre essas questões também. Já lá, voltando na lei orgânica, ele fala dos prazos. É importantíssimo os parlamentares atentarem a essa questão dos prazos, que qualquer perda de prazo pode acarretar na não mais obrigatoriedade da execução da emenda, né? Vamos lá, então. O primeiro prazo é do próprio Poder Executivo. Ele tem, após a publicação da lei, ele tem até 120 dias para voltar a essa casa e falar, olha, essa emenda tem um impedimento técnico, devidamente justificado, obviamente, né? E esse prazo, eu coloquei até em negrito, sugerindo, né? Isso não está no texto da lei, a gente fala que seria em torno do dia 30 de abril. Então, a Prefeitura terá até dia 30 de abril do ano que vem para voltar para essa casa e falar, olha, essa emenda impositiva tem um impedimento técnico ou legal devidamente justificado, devolvendo para essa casa, para o vereador interessado, realocar essa emenda em outro lugar, né? E vamos continuando nos prazos. Agora, depois disso, o Legislativo vai ter mais 30 dias para fazer esse remanejamento e apresentar novamente para a Prefeitura. Depois desse prazo, ou seja, esse prazo já é 30 de maio. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o ano vai andando, né? Dadas as burocracias do setor público, dependendo de uma emenda chegar em maio, às vezes ela pode ser inexequível naquele exercício, dada a necessidade, às vezes, de licitação, enfim, algum arranjo burocrático. Depois de 30 dias, novamente, o Poder Executivo vai analisar se essa emenda, se não tem algum vício insanável, né, e vai encaminhar um projeto de lei. Por quê? Porque o projeto de lei orçamentária ele é privativo de origem do Poder Executivo. Então, novamente, ele vai apresentar isso em forma de lei para esta casa em até o prazo em torno, né, de 30 de junho. E a Câmara tem novamente a se manifestar e votar o projeto até no máximo dia 30 de julho. E a gente nota que a gente já está basicamente no meio ano, né, em 30 de julho. Né? E aí a única penalidade é se a casa não votar, automaticamente o Poder Executivo já vai entender que a lei já está automaticamente aprovada. Aquela emenda vai ter sido, que foi apresentada, se não foi votada em tempo, automaticamente ela já está autorizada, né? Sim. Agora, algumas questões sobre o próprio decreto, que seriam os impedimentos legais, né? Seriam, por exemplo não, ele é elencado, né? É taxativo. No inciso 1, desse decreto 1784, foi publicado dia 6 de outubro, seria a incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão executor. Porque à frente a gente vai perceber que cada emenda ela tem que estar vinculada a um órgão, né? Um órgão beneficiário da emenda. Outro impeditivo seria a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária também, né? Porque obviamente, a lei orçamentária anual ela tem que seguir as diretrizes tanto do plano plurianual quanto da lei de diretriz orçamentária. Então, seria basicamente isso, sobre a verificação se não há nenhuma compatibilidade com o plano plurianual e nem a lei de diretrizes orçamentárias.
Outro ponto seria a ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional do beneficiário. Finalidade institucional do beneficiário, entenda-se que é o órgão finalístico da pasta específica que cuida daquela demanda, né? Se houver alguma, realmente é uma ausência de pertinência temática, né? Só que, claro, isso serão pareceres técnicos, cada órgão vai analisar para fazer essa justificativa. Outro motivo seria falta de razoabilidade ou incompatibilidade de valor proposto com o custo da execução do objeto, considerando o projeto e os valores de mercado, né? Obviamente, também é interessante, por isso que a gente vai reiterar várias vezes aqui durante a minha fala, que é importante o parlamentar ali procurar auxílio do órgão finalístico que vai executar de fato a emenda, para ele ter essa noção de valores, para ver se não está muito nem subestimado, né, porque ele pode, às vezes, deixar de indicar esses valores em outra emenda dele, porque o valor está superestimado, quer dizer, ou subestimado, a ponto de ser inexequível, tornar inexequível a execução da emenda, né? Outro ponto seria a desistência também da proposta. Por algum motivo ou outro, ele pode apresentar um recurso ao executivo e desistir daquela emenda, por algum motivo, né? Não apresentação ou apresentação fora dos prazos, que seriam aqueles outros prazos que eu acabei de citar, que ele tem que entrar em contato com a prefeitura, né? Esses aqui são um pouco mais complexos, muito mais vinculados a um órgão específico, né? Emenda parlamentar que conceda dotação orçamentária para início de obra, cuja proposta e plano de trabalho. Aí vai dizendo, né? Não tiverem sido apresentados pelo parlamentar ou tiverem sido apresentados fora do prazo, né? Novamente o prazo aí, forem reprovados pela administração, obviamente também com dada justificativa técnica, né? Tiverem sido reprovados pela administração pública em situações equivalentes, caso ele permaneça em incorrer, em apresentar a mesma emenda, né, que já foi tecnicamente comprovada a inexequibilidade dela, não forem contemplados ou devidamente ajustados pelo parlamentar após sua apresentação, ou caso os respectivos ajustes sejam realizados fora dos prazos previstos, né. O não cumprimento, novamente, né, reiterando os prazos para indicação do remanejamento. Emendas parlamentares que demandam investimentos de capital para outros, né, que não estiverem previstos naquela emenda, também pode ser um impedimento. Qualquer emenda que demandar investimento de capital para sua execução, além do valor já previsto, né? Não indicação do beneficiário pelo autor da emenda, eu reitero que o beneficiário aí é a pasta, né, o órgão específico finalístico que atenderia em tese essa demanda, né? E outras razões de ordem técnica, né, devidamente justificadas. Outra coisa interessante também, porque hoje a gente está com a composição da casa feita esse ano, ou seja, que os vereadores que têm mandato hoje que vão apresentar as emendas para o ano que vem. Então, somente, é por isso que tem esse artigo lá na regulamentação do decreto, que somente o autor da emenda relacionado com impedimento de ordem técnica, ainda que licenciado ou legitimamente afastado do mandato, poderá propor indicação do remanejamento ao Poder Executivo. Porque ano que vem, vamos supor, um vereador que não esteja nessa casa mais, mas hoje ele apresentou essa emenda impositiva dentro da legislatura dele, né, na composição. Aí, ano que vem, vamos supor que ele não esteja nessa casa. Então, provavelmente, acho que talvez através da presidência dessa casa, vai encaminhar para talvez ele remanejar aquele recurso que ele tinha previsto, porque aconteceu algum impedimento de ordem técnica, né. Dados os impedimentos, que principalmente eu entendo que a gente viu aqueles prazos, que tem muitas emendas que talvez vão ser sanadas em 30 de julho, dada a burocracia do setor público, conhecida por todos, várias leis, né, tanto lei de 4.320, a lei do orçamento, a nossa Constituição e a nossa lei de licitações, geral de licitações, podem acontecer vários problemas que podem atrapalhar nessa execução. E eu acho que é isso. Acho que se alguém tiver algum questionamento, porque realmente é muito novo ainda para a gente, acho que tanto para a Câmara e para nós do Executivo também. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta, que esse ano aconteceu com vários vereadores de fazermos a emenda impositiva em conjunto com outros vereadores. E todos, acho que todos, ou a maioria absoluta, foram, vamos dizer assim, negado por parte do prefeito, alegando que ultrapassava o valor previsto. Sendo que, se fosse individual, daria, mas quando fez em conjunta já não dava mais, que aí eles calculou como se fizesse, é um exemplo, aí eu e o Anderson, nós propôs lá 200 mil
da minha parte, 200 mil da dele. Só que eles somaram os 400 mil de cada vereador. Entendeu? Aí ultrapassava o valor que era previsto para este ano. O que aconteceu aí, vereador, foi justamente que a gente tinha 2 documentos. Então, cada um deles era uma emenda. Houve a emenda coletiva do senhor e do outro vereador, apresentada pelo gabinete de vocês, e teve uma outra emenda, a mesma emenda da comissão, mas com um número diferente. Então, na nossa análise, são documentos diferentes. Por isso que ultrapassou. Houve muito disso, foi justamente por conta disso, né? Houve, não sei, ou talvez um erro aqui dentro, né? Apresentaram os gabinetes e apresentou a comissão mista, então esse documento veio de duplicidade. Apesar de estar em duplicidade, são documentos distintos. Então, a gente teria que analisar todas as emendas, porque quando o autógrafo chega para a gente, ele fala, foram apresentadas 400 e tantas emendas, e não 200. Então, a gente tem que analisar todas. E nisso, na hora de fazer o somatório, ver esse documento dessa forma. Não, pelo menos da minha parte ficou entendido, mas a secretária lá do doutor Jean, assessora dele, está querendo fazer uma pergunta, um questionamento. Sim. Assim, eu não sei como... Não. Sim. São contador. Isso. É ideal. Eu não sei como funciona esse trâmite aqui dentro, né? Mas é justamente para evitar essa duplicidade, o ideal é que apresente isso apenas em um local. Se está em conjunto, apresente todo mundo só a comissão mista, que é só a comissão mista já manda um único documento, né? E não cada gabinete. Então, você tem que lembrar assim, do meu montante, eu já mandei parte lá para a comissão mista colocar em conjunto com aquele vereador. Então, eu já tenho que abater isso. E acabou que no final a gente perdeu o recurso. Tem que falar no microfone. E acabou que a gente perdeu o recurso no final, porque nós não tivemos como reaver isso novamente. Então, vai ter essa opção de reaver, caso haja algum impedimento de ordem técnica e legal? Tem o prazo legal, né? né? Então, assim, 30 de abril a gente informou para vocês. Na verdade, esse documento dessas emendas, ela veio até antes, veio bem antecipada, ela não veio 30 de abril. Foi antes de informando assim, deve ter havido algum problema aí, suas emendas estão todas negadas por causa disso. Não veio no prazo legal de 30 de abril. Então, a gente ainda antecipou isso para tentar corrigir. Não sei o que aconteceu aqui, que não voltou dessa forma, né? Aí, no dia 30 de abril, a gente mandou novamente a informação. Algumas emendas, realmente, a gente recebeu de alguns vereadores, a informação era para retirar, outros já não mandaram. E logo depois a questão da pandemia, né? Então, travou todo o sistema com empenhos, liquidações, e acabou reduzindo o valor das emendas, e no final saiu um documento da Câmara, onde converteu todos os recursos para combate do Covid, né? Então, acabou que as emendas então, foram atendidas justamente para o combate ao Covid. Mas é interessante atentar justamente esse prazo. O ideal, procure os órgãos para verificar se as emendas de vocês vão sair bem feitinho, bem encaminhadinha, porque se ela não tiver impedimento técnico nenhum, ela chegou lá, o órgão aprovou, ela já pode ser executada. Se ela tiver impedimento técnico, eu só vou te informar isso 4 meses depois. Então, ele perde 4 meses para vocês poderem movimentar. Então, ideal, procure o órgão que você está interessado em mandar a emenda, justamente para fazer o mais próximo possível de não haver erros, né? E vocês não perderem esse tempo. Tá? Há tempo eu queria aqui agradecer a presença da Camille, que é assessora do vereador Dr. Jean, Alessandro, chefe de gabinete do vereador Juarez Lopes, Clara, representando o vereador Anderson Salles, Guilherme Ferreira, assessor do vereador Sargento Novandir, Felipe Gomes, representando o vereador Wellington Peixoto, Lucas Cavalcante, assessor do vereador André Azeredo, Bruno Ferreira, assessor do vereador Romário Policarpo, Henrique Meireles, chefe de gabinete do vereador Cabo Sena, Kemuel Eric, assessor do da vereadora Priscila TJ, Matheus Marinho, representando aqui o secretário da SEMAS, Misair Lemos, e o Manuel do Bonfim de Souza, diretor administrativo de Finanças da Secretaria da Mulher. E quero passar a palavra para qualquer um de vocês quiserem fazer algum questionamento aqui, tanto para o Hermes quanto para o Rafael. A palavra está com vocês.
A minha amiga ali, Dilma Pio. Boa tarde. Eu queria matar minha curiosidade. Como que o Poder Legislativo chega nessas emendas impositivas do processo de criação dela e que vem atender os interesses da comunidade? Segunda pergunta, como ficam as questões levantadas na primeira audiência? Elas são levadas em consideração com possibilidades de emendas individuais? Ou que outra forma? Por exemplo, teve uma série de discussões de problemáticas vividas pela sociedade goianiense em alguns setores gritantes e eu, da minha parte, particularmente, eu gostaria de saber, isso é só fala na audiência ou isso é levado em consideração aqueles fatos gritantes levantados? E, por fim, eu gostaria de saber da equipe de finanças uma curiosidade que eu fiquei na fala de vocês. Vocês disseram que as emendas impositivas, elas estão em vigor desde 2018, né? 2018 e 2019. Quais foram os grandes temas que foram solicitados nessas emendas? E qual foi o percentual de exequibilidade desses recursos que foram levantados? Vocês têm esses dados? Que setores e que regiões de Goiânia foram contemplados? Que áreas das políticas públicas que foram contempladas? Só essas minhas preocupações. De cabeça, assim, a gente não tem, porque até mesmo acho que a pauta, a gente frisando, a gente está preocupado com o orçamento de 2021, mas isso hoje, essas questões são levantadas, né, no próprio portal da transparência da Prefeitura, tem essas questões. Eu também não lembro de cabeça, talvez o Hermes, que está lá há mais tempo, talvez ele consiga frisar, pelo menos as áreas comuns, se foi obras, você consegue citar para a gente? Em 2018 mesmo, a maioria das emendas foi destinada para a CEINFRA, na questão de academias ao ar livre. Foi muito pedido isso, né? Pedido instalação de academias ao ar livre, em praças, né? A maioria das emendas foram pedidas nessas áreas. Saúde, com o percentual é normal, tem que ter os 20%, já é obrigatório, né? Então tem que ter. Em 2019, também teve um montante grande nessa área, também para a CEINFRA, na questão de asfalto, a questão de construções de praças também, novamente as instalações de academias ao ar livre, teve muita também, e saúde, novamente, com os 20%, né, teve a transformações de CAIs em UPAs, que, por exemplo, o Novo Mundo, né, era uma questão de emenda positiva também, foi atendido. Agora, em 2020, a CEINFRA, ela domina na questão mesmo das emendas impositivas. Mas todo esse documento, ele é tudo publicado junto com a lei, tem o rol de todas as emendas e o objeto dela, na publicação do orçamento mesmo. Você consegue verificar isso. Uhum. Técnica, estudiosa de orçamento, eu verifico. Mas a minha preocupação não é individualmente. A minha preocupação é que a população nem sabe que emenda está sendo colocada. E das academias ao ar livre, era pauta das comunidades, essa prioridade? É disso que nós estamos discutindo, uma vez que o orçamento é do nosso dinheiro, é dos impostos que nós pagamos. Então, a preocupação é que esses recursos realmente cheguem à população de acordo com as necessidades. Afinal, nós elegemos os representantes para isso. Acabamos de eleger agora. Então, assim, é muito importante isso que nós estamos discutindo aqui. Sim. Essa audiência é de fundamental importância. Hoje de manhã eu fui fazer uma pesquisa sobre o que significa uma audiência pública e quais são as consequências que elas devem advir. A audiência pública não é só para a gente vir, colocar os pontos e a gente ir embora, porque a gente fica frustrada. Uai, mas eu fui lá,
a sociedade civil esteve lá. E o que de resultado realmente contribuiu? Então, eu penso que a sua fala da resposta, ela está lá, está na lei de responsabilidade fiscal, está nas audiências que venham aqui, está do que o Poder Executivo tem que apresentar. Mas a população não tem esse acesso. Então, eu gostaria de solicitar ao excelentíssimo senhor vereador Jair Diamantino uma articulação com a Comissão de Assistência Social, eu estou dizendo mais dessa, do qual eu atuo, isso não quero dizer das outras, para que esta relação fosse mais estreita com relação à sociedade civil e às representações, para que a gente tivesse acesso ao acompanhamento da execuibilidade dessas emendas. Isso estou falando não é de cunho individual, estou dizendo é de cunho profissional, na medida da gente avançar um pouco nessas questões dos recursos do município. Dilma, eu até, assim, fico feliz que todas as audiências que eu participei, a senhora estava presente, sempre cobrando. Agora, às vezes, o que falta também, na verdade, é um elo maior da sociedade em si com o Poder Legislativo. Eu mesmo sinto essa falta. Eu mesmo mandei mensagem várias vezes para uma diretora de um CAIS aqui de Goiânia, agora recente, para ela me passar as demandas que ela está precisando lá, não vou citar o nome do setor lá, das demandas que ela está precisando, justamente para mim poder mandar a parte que me toca aí dessa questão do orçamento impositivo, da emenda impositiva, e até agora ela não me deu resposta. E eu sei que lá precisa, que eu estive com ela recentemente lá na prefeitura para resolver umas questões lá desse posto de saúde. Então, o que falta também é isso aí, às vezes não é só a falta do político em si, e até a sociedade, mas também faz com que a sociedade também possa chegar mais próximo dos políticos, não é só votar, só colocar o político lá, mas sim participar do mandato dele, entendeu? E eu até admiro as suas colocações, que eu sei que você está lutando, porque eu sou testemunha viva disso, de todas as vezes você está questionando, está buscando resolver essas questões. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você já procurou, não vou dizer o político qual, o vereador qual você votou, não, independente disso, tá? Mas você já procurou, às vezes, um vereador para estar te ajudando algumas emendas nas questões que você precisa? A minha atuação é enquanto sociedade civil, na área de controle social. Nós já encaminhamos ao longo da história inúmeras emendas da área de controle social. Vereador, até o momento, nenhuma atendida. Eu não sei o que a sociedade compreende que seja controle social, ou se isso é pauta. O que significa o artigo 204 da Constituição Brasileira, na sua segunda parte, onde nós escrevemos lá que a sociedade civil iria acompanhar, governamental e não governamental, dentro dos conselhos de políticas públicas, que é um espaço também um espaço muito importante, embora não visto pela sociedade, com raríssimas exceções, como importante, que também traz uma pauta de reivindicações. Está aqui o assessor de planejamento da SEMAS, está aqui o Sones, que também foi conselheiro, junto e de grandes lutas também, de pautas de encaminhamento que nós já fizemos e não fomos atendidos. Individualmente, eu também participo de diferentes fóruns. Neste momento aqui, eu estou representando o Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia, do qual eu nunca vou parar de dizer que é preciso ter um olhar diferente para o controle social, que tem um papel de fiscalizador, de acompanhamento do orçamento, do ciclo orçamentário. Está aqui o assessor de planejamento, que não vai me deixar mentir. Nós levantamos essas mesmas pautas, vereador, que foi levantado na audiência deste ano, do ano passado, do outro. Tem estudos que colocam, desde 1995, quando eu disse na audiência passada
que o percentual de 1% para assistência social, gente, não paga nem a folha de pagamento, nós já tínhamos colocado isso na plenária do Conselho também. Porque isso é o nosso papel, enquanto cidadão que paga impostos e que quer um Brasil melhor, que quer Goiânia melhor. Não é nada com relação chega, fica levantando isso e aquilo. Não, é porque é o certo, é o correto. Então, o que acontece? Acontece que, assim, é muito complexo essas questões, é da linguagem do orçamento, é, às vezes, das respostas. Quer dizer, quando a gente, enquanto conselheiro, conselheira, levanta uma questão, o que nós esperamos de quem está nos falando é assim, realmente, o que você está falando tem sentido, como... dá licença de falar você, como você colocou muito bem. Agora, não é pegar e falar assim, nós vamos batalhar para aumentar os impostos. A gente sabe que isso é um anseio nosso, mas é que é impossível. Agora, dentro da realidade que nós estamos, o que pode fazer com questões que estão gritantes? A assistência social em Goiânia está um caos. E eu vim para cá, para essa audiência hoje, dizendo assim, em 2021, eu vou estar de novo na audiência. Espero. E nós vamos discutir as mesmas coisas, mas uma coisa me alegrou. Eu vi muitos assessores de muitos vereadores e fiquei pensando, o que será que eles levaram daquela audiência lá para os seus representantes, dizendo, olha, eu ouvi lá, a sociedade civil disse lá que a assistência em Goiânia está um caos, e eu fiquei preocupada com isso. Vamos ver se está mesmo? Vamos solicitar os relatórios de gestão que encontra nos conselhos de assistência, da criança e adolescente, do idoso. Vamos ver como está a questão dos idosos na pandemia? Vamos ver como estão os recursos que deveriam ser repassados às instituições? Isso são questões que têm a ver com o que nós estamos discutindo aqui, mais do que as rubricas orçamentárias, mais do que receita de capital, receita tal, isso é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Então, é a minha contribuição. Concordo plenamente com a senhora. Realmente, às vezes, não adianta ficar só enxugando gelo, né? Mas precisa mudar muito, vou dizer, o Brasil. Eu estava conversando com o Rafael aqui, tem coisas que, infelizmente, é vergonhoso no Brasil. É muito triste, às vezes, a gente cobrar passemas, certo tipo de coisa, mas saber que, às vezes, nós mesmos não fazemos a nossa parte. E nós só vamos ter um setor melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, se partir da gente, entendeu? Eu mesmo, quando a gente, nessas questões da emenda impositiva, somente esse ano, que foi totalmente atípica por causa dessa pandemia, mas nós procuramos, antes de colocar no papel a questão da emenda, a gente vê realmente, discutir com o pessoal que estaria sendo beneficiado com essas demandas, porque às vezes não é agradar somente ao vereador. Jamais isso, não vai resolver nada. Está entendendo? Então, eu, graças a Deus, me sinto realizado nesse mandato, que consegui realizar muitas coisas, muitas mesmo, graças a Deus por isso. E sinto que essas emendas impositivas vai ajudar muito os vereadores. Aquele que souber utilizar dessa ferramenta, vamos dizer assim, vai conseguir ajudar muito a sociedade. Às vezes, o Hermes ali comentou sobre questões de academias ao ar livre. Eu tenho uma questão, eu consegui até colocar 6 academias ao ar livre nesse mandato. Mas o que eu percebo, na maioria das vezes, essas academias, elas servem mais para enfeite. Ela fica muito bonita, às vezes na praça, e assim, muito cara essas academias, pelo que é pouco utilizado. Então, infelizmente, isso acontece. Mas o que aconteceu esse ano, às vezes o Rafael, às vezes o Hermes não sabe, é porque o próprio prefeito pediu aos vereadores, não sei se foi todos, mas a maioria, que tivesse abrindo mão das emendas impositivas para a questão da Covid. E com isso,
daria 2 academias ao ar livre para cada vereador que aceitasse, porque ele não teria como honrar essas emendas impositivas. Eu mesmo abri mão das outras coisas e aceitei, e que, na verdade, só foi colocado uma nesse mandato. Mas, devido a esse problema da Covid, essa pandemia aí, eu até não fiquei tão chateado com essas questões, não. Mas o que eu tenho percebido na cidade, a gente anda aí muito na cidade, é que essas academias são mais para enfeite, tá? Francamente, eu não pretendo, nesse ano, colocar muitas nessas áreas aí, somente uma, que foi a população que me pediu ali da região, perto do Vera Cruz, ali, essa sim eu vou colocar, mas somente uma. O resto a gente vai estar tentando abraçar uma quantidade maior de pessoas. Queria passar a palavra aí. Olá. Eu vou até usar um pouco o discurso da Dilma, e é uma dúvida minha também. Nós estamos fazendo essas preparações de emenda e tem um campo aqui de ordem técnica sobre dotações reforçadas e dotações reduzidas. Então, são 2 perguntas sobre esse aspecto. Quando se trata de emenda impositiva, nós temos que fazer uma destinação específica aqui de alguma dotação que está sendo reduzida ou reforçada, dentro daquele campo de preenchimento? O formulário... Porque, assim, eu pelo menos não encontrei dentro do programa da ALO um campo específico de dotação para finalidade de emenda impositiva, né? Entendi. Por exemplo, a reserva daqueles valores. Certo. A elaboração desse formulário ele foi para atender todos os tipos de emenda. Emenda de texto, emenda comum, emenda impositiva. A emenda impositiva você não tem que informar a dotação, né? Porque ela já é imposta. Você vai fazer. Emenda comum, que você vai indicar recurso de um lugar para movimentar para outro, aí você vai usar esse campo de dotação, origem e destino, que está sendo reforçado de onde você está tirando o recurso. Tá. A impositiva você não tem que informar Não esse tem campo. necessidade, né? Isso. Ok. Então, assim, continuando, essa primeira questão, até alguém já tinha me informado, eu só estou confirmando. O segundo aspecto, até o que ela está informando, por exemplo, algum tipo de insatisfação com alguma destinação de recurso em determinada área. Aí, nas emendas comuns, nós precisamos fazer essa aplicação aqui de dotação reduzida para reforçada, por exemplo. Vamos supor que, um exemplo dela ali, ela está falando sobre conselhos. Supondo que nós entremos ali no quadro específico do Fundo da Assistência Social. E ali a gente consiga identificar que na administração existe uma dotação orçamentária com valor X e eu gostaria de fazer essa transferência, essa alocação. Eu acho que é até uma questão, Dilma, que a gente pode discutir. E assim, qual que é o nível de rigidez dessa movimentação que poderia ser feita, né? E possivelmente, assim, futuramente, se ela seria aceita ou não, essa questão da emenda. Entendeu? Sim. Ponto. A sua ideia é lógica, é essa mesmo. Você está vendo lá que na manutenção administrativa da secretaria tem um recurso e você quer movimentar ele para um outro local. Tranquilo. Você tem que atentar à fonte de recurso. Por exemplo, a SEMAS ela tem fonte 129, isso é recurso federal. Não estou entendendo bem o que você está falando. Consegue ouvir melhor agora? Tá sim. A SEMAS ela tem um recurso que é federal, que é a fonte 129. Esse recurso normalmente ele é carimbado, não é isso, Matheus? Ele já tem uma destinação específica. Então você não pode simplesmente tirar de uma ação e movimentar para outra, porque você tem que saber da origem desse recurso, de onde ele está vindo. Normalmente você faria isso com o recurso do Tesouro, que é a fonte 100. Na dotação você vai identificar no finalzinho dela, vai estar lá o ponto 100 no finalzinho. Isso é o recurso do de Tesouro. É possível fazer esse tipo de movimentação? Isso, porque fonte é um recurso 100? próprio, fonte 100. No final da dotação orçamentária, ele vai ter lá, assim, ponto 100, no finalzinho de toda aquela chave orçamentária. Certo? Uhum. Agora, recurso de transferência, que normalmente começa com 120 alguma coisa, isso são recursos federais, isso já vem destinado, já tem destinação, Aí ou é mais uma convênio. dúvida, por exemplo, esse tipo de movimentação das dotações orçamentárias, elas só podem ser efetuadas dentro do determinado, por exemplo, fundo, por exemplo, porque lá a gente vê essa destinação, né, em cada fundo. Então, eu só poderia fazer uma alocação aqui dentro de um fundo. Não poderia, sei lá, pegar uma verba de outro órgão e destinar para outro. A indicação é possível. Entender esse conceito do recurso 100. A indicação é possível, né? Porque você está movimentando o recurso do orçamento. É possível fazer. Eu não posso aumentar sem ter de onde tirar. Isso não existe. O orçamento já está com aquele valor fixado de 6 bilhões, né?
Então, tem sempre que sair de algum lugar e movimentar para outro. Então, se você está indicando de outro órgão, sem problema nenhum. A análise vai ser feita, vai ser informado para ver se o que você quer, aquela dotação já atende, já está contemplada ou não. Se não tiver, haverá reforço. Né? Por que o órgão lá que vai perder o recurso vai falar, não, isso aqui está planejado para isso, eu não vou poder destinar ele agora. Ou não, está livre. Isso pode atender. Aí a gente vai fazer essa movimentação, vai mudar todo o anexo da lei para ela ser publicada com a forma correta, se a emenda for atendida. Entendi. Isso tem alguma, dentro da... É curta a experiência, né? Você informou que foram poucos os anos, mas teve alguma recorrência, assim, nesse sentido, de ter acontecido alguma dotação e ter sido aceita ou não? Qual que é o nível de... O que acontece? São despesas discricionárias, né? Não são despesas obrigatórias. Então, essa movimentação pode ser que ela seja atendida ou não, porque isso vai do gestor na pasta. Infelizmente, isso é uma despesa discricionária. Por isso veio o advento da emenda impositiva. Né? Porque esse ele já não tem jeito. O grau de executoriedade dela é altíssimo. Já as outras emendas são discricionárias. Acaba que também ela é um regimento, ela é prevista, né, em lei, e ela também tem que ser, em tese, respeitada, né? Isso, analisada e vai ter a justificativa informando se vai poder ser atendido ou não. Se o executivo vetar, vai vir para essa casa, para a casa falar assim, não, derruba o veto ou mantém o veto. Né? A questão do executivo a proposta dele é que seja aprovada, da forma que ele enviou. Né? Aí você já está fazendo alteração, aí ele vai analisar, não, é pertinente a alteração que ela quer fazer? Isso atende o que eu estou querendo? Vou fazer. Não, não é pertinente, então vamos vetar. Aí vai vir para casa novamente para derrubar ou não o veto. Né? Aí, supondo que, assim, dona Dilma, que nós aprofundássemos essa discussão de fazer algum tipo de alocação, aí aqui eu poderia especificar, como ela está expondo ali, né, uma necessidade específica de um conselho, e aí também, acho que no momento posterior, em votações, que o conselho fizesse presente também para fortalecer essa demanda, né, e, assim, o que está sendo proposto. Aí sim, nós poderíamos, pelo menos, levar em consideração e ter o seu pedido considerado dentro de aprovação da lei orçamentária. Já valeu o pedido de uma audiência hoje. Com certeza. Depois de quase 15 anos para ter uma audiência, uma assessoria e também o vereador fazer as colocações que foram efetivadas. Eu me comprometo, dona Dilma, a estar analisando junto a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com os outros órgãos. É preciso repensar a discussão do processo orçamentário. Não pode acontecer a posteriori. Não pode acontecer como está acontecendo agora, como se já estivesse pronto e que a gente só estivesse aqui para formalizar. Não, é preciso, na construção desse ciclo orçamentário, é preciso ter a participação da população. E, nesse sentido, eu acho o papel do Legislativo fundamental. Vocês estão com as bases, com os bairros, e pode estabelecer uma discussão diferente. Fazer 2021 para 2022 do mesmo jeito que nós fizemos 2020, eu acho que o ano de 2020 foi aprendizado demais para a gente continuar 2021 da mesma maneira. Eu, particularmente, acho isso. Dilma, tá? Então, a coisa é séria. O Poder Executivo ela faz suas mesmas audiências também na elaboração. A gente faz nossa estimativa de orçamento, envia para o órgão analisar, ele consolida a proposta dele, a gente informa a estimação e fazemos audiências também na elaboração. Isso. Aquelas audiência mesmo, vamos combinar que a participação, por exemplo, aqui, com toda a qualidade de todos nós que estamos aqui, não estamos aqui dizendo da qualidade. Nós estamos dizendo, Goiânia está representada aqui, nós temos que fazer autocrítica, porque senão não crescemos. Né? Falando de administração A, B, o C, o D, que aqui não é o lugar é em outros espaços. Sim. O que, infelizmente, o Poder Executivo verifica nas audiências públicas, o convite é feito, não aparece. Infelizmente, só aparece para mim os técnicos. A população não aparece. Isso é publicado em jornais, é divulgado, mas não aparece. As audiências de elaboração, infelizmente, a população... Podia perguntar à população usar um pouco dos recursos dela. Assim, você não participa por quê? Nós gostaríamos de saber os motivos que nós vamos trabalhar nesse sentido. E por aqui eu paro, porque eu já participei muito hoje. Já estou satisfeita. O Dilma,
Uma coisa que eu sempre questionei aqui nessa casa é o seguinte: por que só tem sessões ordinárias aqui pela parte da manhã? Por que às vezes a gente cobra, igual eu cobro da população maior participação, mas às vezes, por que não fazer pelo menos uma sessão por semana à noite? Essas audiências, porque não, às vezes vai por regiões, está entendendo? Então, agora tem muitas coisas que são questionadas. E assim, até o Rafael falou aqui, que hoje, ainda mais que essas questões de emenda positiva, poderia ter participação maior de vereadores, está entendendo? E é verdade, infelizmente isso acontece, mesmo com a presença dos assessores que estão aqui representando, mas se você pôr aqui, vai ter uns 6 ou 7, aqui são 35 vereadores, está entendendo? Então, realmente precisa ter uma maior participação, mas infelizmente isso não acontece e vai demorar muito tempo ainda para acontecer. Eu tenho outra dúvida. Foi até comentado aqui sobre as emendas conjuntas, e para me esclarecer algumas questões aqui. Supondo que haja, vocês comentaram sobre destinação, por exemplo, de emenda impositiva para um parque, e aí 2 ou mais vereadores façam para o mesmo, sem conhecimento, porque a gente só vai ver posteriormente, né? Aí esses recursos, eles acontecem em duplicidade, eles são devolvidos, por exemplo, no caso de quando são somados, né, e foram ali constatado que foi um valor acima do permitido, foi cortado, de acordo com a colega ali a fala. Até que não, né, que nesse ano foi depois destinado para o Covid. Mas, enfim, supondo que haja. E também, por exemplo, determinado órgão, né, vários vereadores fizeram uma emenda impositiva para determinado órgão. Aí eles são somados, mas eles não são emendas conjuntas. Tem essa distinção? Você comentou sobre isso. E supondo que haja duplicidade de emendas, se isso vai ser notificado em algum momento é feita a devolução para que haja algum tipo de correção. A duplicidade, havendo a duplicidade, o Poder Executivo ele não pode simplesmente escolher a emenda do vereador que vai reduzir para poder fazer aquilo lá. Então, o que a gente faz? Manda a resposta para o Legislativo. Suas emendas todas foram rejeitadas porque ultrapassou o valor. Necessário que você escolha uma para chegar ao limite, os 1.800, na situação agora, né? Ele vai lá, pediu 3 milhões, teve caso desse no ano passado, que era 1,5, o cara pediu 3 milhões. 3 milhões. Quer dizer, e nessa situação não houve duplicidade de documento, ele simplesmente pediu 3 milhões a mais de emenda. Um só, né? Um vereador. Então, assim, dobrou. Porque a informação que eu recebi daqui de dentro é que ele ouviu o comentário de que muitos vereadores não iriam pedir emenda impositiva, ele podia aumentar o limite dele. Não existe. O cara não pediu o limite dele, acabou. O dele é só 1.800 e não pode ultrapassar aquilo. Se o vereador pede para um órgão, ou chega outros 35 que pedem para o mesmo órgão, independente, a análise é feita individual. Se todos os 35 colocou os 1.800.000 dele para aquele órgão, todas as emendas são destinadas só para aquele órgão, isso não duplica. O que vai somar é a quantidade de cada vereador. Então, o que aconteceu do ano passado foi o fato de o gabinete do vereador enviou uma emenda e a comissão mista enviou a mesma emenda. Entendeu? Aí somou as duas, porque foram 2 documentos diferentes, são 2 emendas diferentes. Apesar do objeto estar lá dizendo assim, é para o Parque Mutirama, do vereador tal tem X e do vereador tal tem Y, chegou a mesma emenda 2 vezes. Saiu do gabinete de um deles e outra da comissão mista. Entendi. Entendeu? Foi esse o problema. Aí sim, então o que eu tenho que fazer? O X está repetido aqui, o X está repetido aqui, eu tenho que somar. Aí dá duplicidade de valor. Porque é do mesmo vereador. Aí superou o valor total. Isso. Na verdade, o relator pode fazer esse levantamento e a reunião da comissão mista faz essa apuração. Então, na reunião, antes de encaminhar, a comissão mista já tem lá todas... Pessoal, vamos atentar que vereadores tais têm duplicidade em manifestações. Vamos corrigir isso aqui, que na mista ainda dá tempo de corrigir. O que aconteceu, Sonos, é que, como foi no início, ninguém não estava, entendeu? Inclusive o presidente da mista mesmo também não soube, certo? E ficou muito perdido. E aí acabou que, na verdade, ficou perdido mesmo. Aí o prefeito não atendeu e foi enrolando e acabou que perdeu. Uma falha técnica. Alguém quer fazer mais algum questionamento?
Oi, meu nome é Edilane, eu sou gerente de planejamento e há muito tempo eu trabalho com a questão de orçamento público, né? Mas a gente vai aprendendo. Eu participo dessas reuniões e a Dilma é uma pessoa que traz para a gente uma luz de questionamento. Mas também, como ela está dentro do Conselho de Assistência Social, eu queria saber como que está, dentro das SEMAS, os projetos voltados para a assistência social e como que é feitas as licitações, se está tendo o Sicov, como que funciona, né? Os convênios, quando vai se fazer como se diz, nós temos 3 situações, que é a PPA, que a gente vai fazer o ano que vem, né, já para os 4 anos, aí vem todo ano, LDO, LOA, né, e vai se ajustando. Como que está sendo a revisão dentro das SEMAS e como que está ajustando isso, para poder cobrar também da Casa Legislativa, para que faça, né, as emendas impositivas voltadas para essas questões. Porque, às vezes, assim, a participação da sociedade é difícil, porque nós temos uma cultura de só procurar o político na época da eleição. Né? Isso é uma cultura, a sociedade não está prestando atenção nisso. O Brasil ainda tem que amadurecer muito em relação à política, porque nós precisamos saber política, não politizar. E saber política é difícil para essa população, principalmente a que está na situação desfavorecida. Né? Como que o Conselho está atuando dentro do orçamento da preparação da SEMAS? Quais são os projetos que o Conselho apresentou e como é que ele viu essa distribuição, né? Porque eu vejo que está sempre patinando, e a gente sabe que licitação é demorada, né? Os convênios têm a prestação de conta, você tem que estar muito ajustado para não ter problema no final, e às vezes devolve muito recurso. Eu só queria falar porque assim, a gente sofre na parte de planejamento, porque assim, as pessoas pensam, mas não quer, e manda para a gente, às vezes, em cima da hora, uma execução, que a gente não consegue realizar aquele sonho em 1 mês, 2 meses. Né? Uma licitação, no mínimo, é 4 meses a 6 meses para sair, uma concorrência, uma coisa assim, e a gente não consegue atender. Então, como que está corrigindo nesses anos todos isso? Não é chegar na última hora em cima de um assessor de planejamento, de um gerente de planejamento, e pedir para fazer. Nós temos prazo, e prazos curtos não resolve nada. Não consegue fazer. Então, além do problema da sociedade, nós temos um problema de gestão das secretarias muito sério, que precisa, como se diz, prezar a parte técnica, e não ficar sonhando, prometendo, e depois, quando chega lá na execução, passa, tipo assim, resolve aí, né? É muito complicado isso. Era só isso que eu queria falar. Não, mas é bom que você disse, mas como assessor de planejamento está sendo gerente, chama agora de gerente, ele vai Gerente de falar, planejamento. eu vou pedir licença para responder para Edilane, o meu olhar para a sociedade civil, conselheira, responder da pergunta dela. A fala dele vai ser a fala do poder governamental. Uhum. Boa tarde, meu nome é Matheus, estou aqui representando a SEMAS, né, em nome do secretário Misair, igual bem o vereador falou, e também sou do gerente de planejamento, eu que mexo com essa parte orçamentária do órgão, e realmente tem essa dificuldade mesmo, às vezes as coisas chegam tudo na mesma hora lá para a gerência, tem que fazer isso e não é assim, tudo tem um passo, tem um período de tempo, e que complica as coisas. Eu também sou conselheiro lá do Conselho Municipal de Assistência Social. Ultimamente, as coisas estão passando pela casa. Já teve alguns anos, quando eu entrei, as coisas do orçamento chegavam tudo em cima da hora e não tinha participação do Conselho. O Conselho acabava que não conseguia contribuir para os orçamentos futuros da Prefeitura de Goiânia. Esse ano, Dilma, inclusive, teve o orçamento tanto da LDO quanto da LOA passaram pelo Conselho, todo mundo fez as contribuições, até pessoas fora do Conselho teve algumas revisões,
Inclusive, a gente está conseguindo um orçamento melhor para assistência social. Esse ano, inclusive, tem o financiamento da Finisa, que é para estruturar as unidades da secretaria, porque acho que os parlamentares que já visitaram as unidades da SEMAS, as pessoas carentes que visitam os CRAS, as outras unidades de acolhimentos, vê que as estruturas da secretaria tá muito decadente, elas estão realmente precisando. Esses últimos anos a gente conseguiu algumas reformas emergenciais, que estava tão decadente que o Ministério Público teve em intervir e a gente conseguiu reformar essas. Mas são inúmeras unidades ainda que precisam de estruturação. E acredito eu agora que para o ano que vem a gente consegue fazer com esse recurso do Finisa, que é mais de 6 milhões de orçamento aí, só que na secretaria são 50 unidades. Então, a gente está tentando aí alocar os recursos de certa forma para a gente conseguir. A gente tem alguns convênios, sim, no Siconf. Inclusive, a gente tem 4 obras que estão em andamento. A construção do CRES lá na Chácara do Governador, um CRAS lá no Real Conquista, um centro POP, que atende população em situação de rua lá no Noroeste, e tem um centro de convivências também lá no Orlando de Moraes, que a gente está fazendo. E a gente já está nessa construção, já está em fase de construção. Então, esse ano, a gente teve, acho que a Dilma vai falar, que teve uma participação melhor do Conselho. Ela teve até contribuições, inclusive a gente teve mudança no orçamento antes de entregar para o órgão governamental lá da Finanças, para a gente poder fazer isso. Aproveitando eu falar dessas emendas individuais, lá na SEMAS, quando chega lá essas emendas, a gente tá fazendo um relatório impedindo praticamente 70%. E aí eu até vou esclarecer para ajudar tanto os parlamentares quanto as instituições que vão ser beneficiadas. A maior parte do que os vereadores indicam são para instituições. É um repasse que vai para as instituições, porque inclusive a SEMAS não consegue aplicar toda a demanda, então essas instituições não governamentais, elas conseguem terminar essa demanda. Só que muitas dessas instituições são muito carentes. Mas, para a gente poder fazer o repasse, geralmente a gente faz através de chamamento público. Só que quando é em emendas individuais, a gente consegue fazer dispensa. Porém, a gente tem alguns critérios. E um dos critérios é que ela tem que ser inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social. E muitas dessas instituições não são. Aí, o que acontece? Quando chega para a gente lá, a maior parte das instituições não tem nem o aceite no Conselho, a gente tem que impedir. Então, o que seria interessante? Tanto os parlamentares quanto esses beneficiários, que não têm esse cadastro do Conselho, já ir arrumando a papelada, os documentos, para que na hora chega lá a gente possa aprová-las. Porque o que acontece? Quando chega lá, a instituição nem está sabendo o que tem que fazer. Aí não dá tempo mais. O que acontece? Todo ano, a maior parte das instituições não são beneficiadas com essas emendas individuais. Uma outra coisa também que às vezes pode auxiliar é a questão do orçamento. Às vezes chega emendas lá, por exemplo, vou dar um exemplo, no Conselho Tutelar. Às vezes o vereador indica lá 50 mil para comprar um carro, comprar mobiliário e fazer reforma no local. Aí, é impossível fazer com 50 mil. Hoje um carro básico, dá para comprar no máximo um carro básico, 50 mil. Então, muitos que voltam também. Aí é que eu estou falando, mais de 70% das emendas estão sendo impedidas lá na SEMAS. E aí eu não sei se é questão dos prazos ou se voltam, mas nunca volta lá para a secretaria essas emendas. Então, no ano de 2019 mesmo, que foi aprovado em 2018 para 2019, só teve uma emenda impositiva que a gente executou lá na Secretaria de Assistência Social. Só teve uma, foi indicado umas 5 ou 6, dessas só uma que foram aprovadas e executou uma. Nesse ano já tinha mais, porém, como foi para o Covid, também não foi possível, né? Esse é o esclarecimento que eu queria passar para todos vocês. Eu tenho uma dúvida. Você disse,
sobre essa questão da subjetividade, então, das emendas. Então, se eu quiser fazer uma destinação para uma determinada entidade ali do terceiro setor, eu posso fazer uma emenda subjetiva, assim, destino um valor e aí ele vai aplicar o recurso ali da melhor maneira? Não, você pode... quanto mais detalhado tiver na emenda, para a gente, melhor. Às vezes tem muita emenda que chega para a gente lá, só fala assim, por exemplo, vai reformar. Aí a gente vai fazer reformar o quê? Às vezes dificulta muito até o trabalho da nossa equipe, para saber o que o parlamentar quer realmente que a secretaria faça. Então, isso é um impedimento de ordem técnica, se eu destinar uma emenda para um órgão, para uma entidade ali, e não fazer ali as expressas aplicações? Não, é igual eu estou te falando, é mais difícil para a gente da gestão, que fica sem indicação o que realmente o parlamentar quer. A gente até vai atrás do parlamentar para saber o que vocês querem na verdade, porque não está explicado aqui na emenda. Então, quanto mais ter mais informações detalhadas, é melhor para a gente. Quanto, por exemplo, você vai fazer a indicação para instituição. Você pode falar lá que é um repasse para ajuda financeira da instituição. Aí, o que a instituição tem que fazer? Aí a gente vai ter que entrar em contato com a instituição para fazer um plano de trabalho. Então, o que seria ideal? Que vocês já pedissem para a instituição fazer esse plano de trabalho. Entendeu? Aí vocês podiam até informar. A gente está dando um repasse para a instituição conforme o plano de trabalho em anexo. Aí, anexa, então, a emenda? Esse plano de trabalho? Pode anexar, né? Eu quero falar também que eu fiz uma consulta dos requisitos para as instituições e não consta essa questão do cadastro do Conselho Municipal na lei. A resolução 14 do CNAS federal com relação à questão dos recursos e das entidades que é socioassistencial. É a tipificação dos serviços socioassistenciais. Na tipificação, e que vem lá da LOAS, primeiro a LOAS, depois a regulamentação da tipificação, que é a resolução 109, depois você tem a resolução 14, que coloca todos os pré-requisitos que são necessários para ser inscritas no Conselho, porque se uma instituição é assistencialista, ela não tem a inscrição no Conselho, estou falando de assistência, mas isso vale também para criança e adolescente, atendimento e também para o idoso. Aí o recurso você não pode repassar, porque aí você não tem as garantias outras que tem que linkar com a lei orçamentária financeira. É por isso, sabe? E lá tem isso, é muito importante para as instituições também, porque nós precisamos de trabalhar a qualificação técnica das instituições. Olha a fala do assessor de planejamento. Ele foi falando uma série de questões que denota para nós uma falta de capacitação dos diferentes envolvidos nas diferentes áreas para entendimento das questões que precisam ser encaminhadas, porque aí volta, vai, vem, pergunta, lembrando, né, retira. Né? E só para fechar, o meu olhar, o nosso olhar com relação ao controle social dessas questões, nós já levantamos uma série de sugestões. A primeira é que precisa fazer capacitações em todos os níveis, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Eu estou falando da questão do ciclo orçamentário. Não dá mais para ficar como está. Fica parecendo assim, os técnicos falando, o povo sentado, aí se não tiver um que abre a boca, fala tchau, tchau, todo mundo bate a cabeça, você está batendo na cabeça por quê? Ele falou tão bonito. Mas o fato de falar bonito não chegou na minha realidade. Aonde o orçamento tem que chegar? Na nossa realidade. Quando o vereador coloca muito bem. Hoje eu estou entendendo, na minha avaliação, que coloca de praça, de coisa ao ar livre, é muito mais. É isso que nós precisamos. É uma crítica, uma autocrítica pertinente. Outro ponto que a gente levanta. Quando o assessor de planejamento está colocando aqui, que realmente esse ano conseguiu levar para o Conselho uma discussão, ele também sabe que nós também criticamos, dizendo que chegou muito em cima da hora. E também um bombardeio de questões que nós levantamos lá, foi levantado alguns entraves históricos que nós, enquanto controle social, vemos e que a gente não consegue rebater. Primeiro, uma posição mais
uma posição mais efetiva dos conselheiros da Secretaria de Finanças, uma posição mais efetiva, uma participação mais efetiva dos conselheiros da Secretaria de Planejamento, porque isso que nós estamos falando aqui tem a ver com o que vocês vivem lá. Então, é preciso que vocês tenham o que está acontecendo. E também nós temos colocado muito no Conselho que não adianta chegar já com as coisas também prontas e sem prazo. Se aqui nós estamos falando de prazo, lá também nós vivemos o dilema dos prazos. E outras coisas. As pessoas não entendem. Códigos orçamentários, unidade de despesa, elemento de despesa, sigla PPA-LDO. Nós precisamos de decodificar. Ou seja, nós precisamos de falar isso em uma linguagem que as pessoas entendem. E aí tem uma questão de gestão, sim, concordo com ela. Nós temos questão de gestão, nós temos questões políticas graves, nós temos uma questão no Brasil gravíssima, que é não separar questões pessoais da profissionais e achar que os espaços é meu e o espaço público é nosso. O espaço público não é meu, é nosso. Todos os espaços, no sentido de trabalhar coletivamente. Então, nós temos realmente um grande caminho pela frente, mas falo mesmo, hoje, essa segunda audiência, para mim, foi início de uma audiência pública. Já vou sair mais feliz do que na outra. Eu só queria reiterar, eu acho que é importante, hoje a gente percebeu que, de fato, é importante, principalmente nas emendas impositivas, tratar diretamente. Acho que fica essa sugestão e conselho para todo parlamentar dessa casa, que realmente busquem os órgãos. Acho que seria interessante hoje que tivéssemos pelo menos cada representante do planejamento, igual a gente teve aqui o pessoal da SEMAS, para fazer esses esclarecimentos, porque com certeza o pessoal da educação talvez tenha um nível de esclarecimento que pode trazer, que pode facilitar bastante a execução dessa emenda, né? Da saúde também, acredito que tenha talvez vários outros impedimentos, igual eu trouxe a resolução da SEMAS, exemplo. Por isso que a gente sempre está sugerindo para os vereadores provocarem e irem atrás, de fato, da equipe técnica de cada órgão. Eu concordo com a Dilma, eu acho que apesar que a gente fica um pouco restrito aqui enquanto equipe técnica da Finanças, porque apesar, hoje a gente entende que essa lei, especificamente a lei orçamentária anual, hoje ela está sendo estritamente sendo discutida dentro da Câmara. Então, hoje eu acho que eu entendo que a gente tem que cobrar muito mais a participação da Câmara do que a participação de discussão do Executivo. Porque, na final, esse momento já passou. O projeto hoje está aqui nessa casa. E eu acho que talvez os vereadores que deveriam estar mais presentes, as equipes técnicas no sentido de cada órgão, né, trazendo essas especificidades, né, porque hoje a gente tem a visão mais técnica e visão da Secretaria de Finanças mesmo. Realmente a gente não vai conseguir traduzir a ponto da execução dessa emenda, né? A gente só trata aqui com materialidade. A emenda X vai colocar lá no orçamento, igual a Dilma disse, como dotação. Mas se isso vai ser futuramente execuível ou não, a gente também não consegue analisar. Então, no papel aceita tudo, digamos assim, a gente também, né? Se chegar na gente vai constar na LOA, se passar também em votação, para os vereadores também eles entenderem que sim, vai passar também na votação, só que chegar lá na frente a gente vai ver que não pode ser executado. Então, realmente, acho que a gente precisa estreitar bastante o relacionamento, tanto com todas as pastas, como com todos os vereadores. Porque, inclusive, a audiência pública, a ideia é que ela seja bem abrangente, né? E a população não vem, mas, afinal, os vereadores são o representante da população. Então, acho que todos deveriam estar aqui hoje, inclusive os eleitos para o ano que vem também, né? Todos os eleitos nessa legislação e o para o próximo, que, afinal, eles que estarão fazendo o acompanhamento dessas contas, né, do ano que vem. Inclusive, minha sugestão é que nesse processo de transição, né, a partir de domingo, já vai saber quem ganhou todos. E aí, nós temos um processo de transição, essas questões devem ser tratadas com todos os vereadores eleitos, e não ser só uma reunião para dizer assim, está assim, de uma maneira muito bem conduzida, tecnicamente, por quem de direito, respeitando a questão política, para compreender aonde nós estamos. Gente, não dá mais para a gente continuar do jeito que nós estamos. Não dá mais. Chegou ao fundo do poço. Boa tarde para todos e todas. Eu sou Manuel do Bonfim Rodrigues de Souza, Padre Bonfim,
diretor administrativo e finanças da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria da Mulher, aqui do município de Goiânia. Eu acredito que todos os diretores de administrativos e finanças das secretarias foram convidados, ok? Porque a LOA, ela trata exatamente de tudo aquilo que vai acontecer no ano vindouro, no ano fiscal de 2021. O que vai entrar, o que vai sair, o que vai ser investido. Então, eu queria louvar aqui a equipe do nosso Jair Diamantino, a iniciativa, e insistir com aquilo que a minha colega Dilma tem falado. Se nós queremos mudar o fiéis das discussões e queremos, vamos dizer, ter um retorno, vamos dizer, proativo, que estas audiências sejam realmente não mero, vamos dizer, para protocolar ou para acontecer e para dizer, não, aconteceu. Cumprimos o protocolo, aquilo que é prescrito. Mas eu acredito que o nosso vereador quer algo mais. E os nossos participantes aqui também. Não só ouvir, ver, mas também dar a nossa contribuição na construção desta peça orçamentária que vai movimentar toda a nossa cidade de Goiânia. Todos os entes, todas as comunidades, todas as organizações da saúde, da educação, da assistência social, que são os 3 pilares importantes, segurança, infraestrutura, né? Então, eu queria, nesse momento, como diretor administrativo de uma das secretarias do município de Goiânia, Secretaria da Mulher e de Finanças, que houvesse mais ênfase na convocação dos diretores administrativos e finanças de todas as secretarias do nosso município de Goiânia. Que deixe aqui registrado, porque eu acho que é uma omissão, porque todos os entes é que constroem essa cidade, né? Vai acontecer o quê? Uma aplicação mais responsável, que vai mudar, que vai dar melhores condições de vida à nossa cidade. Obrigado. Tem mais alguém aí que quer fazer algum questionamento? Então, ainda há tempo, quero aqui agradecer a presença da Lineker de Souza, assessora do vereador Tiãozinho Porto, e quero reforçar aqui que as emendas impositivas, não sou eu que estou falando, mas é a regra, que é somente até sexta-feira, agora, dia 27. Vocês podem apresentar tanto na comissão mista, ou às vezes entregar até lá no nosso gabinete. Então, segundo o presidente da mista, não vai prorrogar esse prazo. Inclusive, também foi até uma ordem da diretora daqui, a Gabriele, também pediu que não vai poder pegar a posterior essa data. Então, quero agradecer aqui a presença do Rafael, do Hermes, dos demais presentes aqui, que eu acho que realmente aqui possa estar surgindo uma semente que foi lançada aí, quem sabe, às vezes numa terra fértil, e no futuro bem próximo, e possa estar começando a germinar e, quem sabe, dar frutos. Então, muito obrigado a todos, fica com Deus, e se alguém aí quiser procurar os vereadores para estar apresentando propostas para que os vereadores possam estar colocando nas emendas impositivas, aí ainda está tempo, que até depois de amanhã ainda dá para fazer isso. Então, um abraço a todos vocês e vamos
para casa, se assim Deus nos permitir. Tem que assinar, é? Não.